Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai tratar de um tema muito recorrente, tem muita gente me pedindo para falar disso, muita gente aflita, chorando, desesperada, muita gente sorridente, cantando, pulando de alegria, mas eu diria que a maioria, não todos, mas a maioria de ambos os lados está na verdade alienada, está na verdade até embriagada pelo momento atual, ok? Eu particularmente fiquei um pouco triste ontem. Mas deixa eu dar mais alguns detalhes disso tudo que está acontecendo, tá bom? Vou compartilhar as telas aqui para que vocês entendam direitinho isso, tá? Ó, então vamos lá. A gente vai fazer uma análise hoje sobre essas questões econômicas, sociais, políticas do Brasil, direita e esquerda, se é bom, se é ruim, o que que vai acontecer daqui para frente, qual que é o plano, enfim, tá bom? Espero que isso possa ajudar os estimados colegas, irmãos aqui do canal, e, obviamente, a questão de investimentos, que é o nosso foco, tá? Lembrando que tem o foco do investimento no interior e os ativos no exterior, né? Aqui, então, a parte financeira mesmo da sua vida, tá bom? Vamos lá. Passando aqui para frente, olha só, a gente tem, então, nós tivemos, né, a reeleição, não a eleição, mas a reeleição do Lula, o que deixou muita gente contente, eu diria que uma minoria de uns 35% aí da população, mais ou menos, talvez 40%, dependendo da região, né? Mas certamente não era a maioria. A gente vê por conta das diversas hum, manifestações, vai, que houveram pelo Brasil inteiro ao longo desses vários anos, e mesmo um pouco antes das eleições, pró-Bolsonaro, pró-direita, pró-conservadorismo, pró-família, liberdade, enfim, os valores tradicionais, né, que o brasileiro cultua, que o Ocidente e boa parte do mundo em geral cultua, incluindo o valor nacionalista. Presta atenção nessa palavra, tá? O nacionalismo, o patriotismo, ok? E a gente tinha, por outro lado, uma minoria de pessoas, e pessoas, inclusive, muitas delas, boas, família também, só que com um viés, um entendimento da realidade política, com um viés chamado esquerdista, esquerdismo, né? Muitos, inclusive, não gostavam exatamente do Lula, não são petistas ou não gostam do PT, mas têm um viés esquerdista de pensamento. Então, naturalmente, como o candidato da esquerda é o Lula, a pessoa vota no Lula, porque não faltava outra opção melhor para a esquerda. Assim como muitos dos que votaram no Bolsonaro, Jair Bolsonaro, por não ter outra opção melhor, votaram nele. É este o meu caso, tá? Fechei com o Bolsonaro, ok e tal, mas tá bom? Ok, mas estamos juntos. Fui em manifestações também, em São Paulo, em Petit Quartel, conversei com muita gente. Fui também em manifestações de esquerda para sentir o público. E eu pude perceber algumas diferenças, tá? E pude constatar que na esquerda tem sim, tem gente boa, tem gente de bem, família, tá? Gente honesta, inclusive, mas nem todos, especialmente os da cúpula do poder da esquerda. Assim como tem gente mal intencionada na direita, tem mesmo, tá? Questões até de neofascismo, esse tipo de coisa, existe gente até briguenta, que gosta de confusão mesmo, e gente que não é de família, na direita eu vi também, mas tem também na esquerda. Só que a esquerda tem algumas coisas um pouco preocupantes, no meu entendimento, que é você nivelar a cultura e o conhecimento para baixo. Então a pessoa até tem uma boa intenção, mas o ambiente todo que ela vive, que ela se propõe a estar, é o que me chama a atenção. É um pouco delicado esse tipo de assunto, porque você nivela a cultura por baixo. Então, isso é um problema muito sério que eu constatei nas diversos amigos e pessoas que eu tenho de esquerda também, tá? Lembrando, a esquerda tem vários correntes de pensamento, né? Obviamente, então não é uma única ideologia que a gente vê, tá? Mas um conjunto de ideologias, tá? Já a direita também tem suas várias divisões, é uma direita desorganizada, existe muito ego, muita vaidade na direita, e obviamente ela não conseguiu os seus objetivos também por isso. E ela, por ser descentralizada, não ter um único líder, ou seja, muitas lideranças,
você também teve, ao mesmo tempo, uma dificuldade de infiltração, mas quando você, uma vez que consegue infiltrar com pessoas, ideias, incluindo, eu falo de infiltração não só de pessoas, literalmente, humanos, mas outros tipos de influência espiritual, de ideias, nos grupos, ok? E aí você tem efeitos de comportamento de manada que geraram, por exemplo, famigerado dia 8 agora, domingo, ok? E a consequente frustração por parte da direita como um todo, né, do que poderia haver de acontecer no Brasil por conta disso. Tá? Entendemos que a eleição do Lula não foi por acaso, foi uma eleição, sim, que houve, ao que tudo indica, tem diversas evidências, né, que houve fraude, ok? Então, ainda que você não acredite sendo de esquerda, tem muita evidência, muita constatação. Fica essa pulga atrás da orelha e algumas falas, alguns lapsos aí que aconteceram dão a entender, ok? Que de fato a própria esquerda sabe que houve essa fraude. Há uma artimanha por detrás disso, a gente vai abordar mais para frente, que colocou o Geraldo Alckmin no poder também. E infelizmente o esquerdista que me vê, o simpatizante do Lula que me assiste, sinto dizer, mas a esquerda terá uma frustração daqui a pouco, não vai demorar muito, porque o homem que tem que estar no poder não é o Lula, é o Geraldo Alckmin. E o Lula e a esquerda será traída por esse mesmo grupo de poder que colocou o Lula no poder, porque para romper e cortar com o Bolsonaro, com essa direita, com o conservadorismo, que está muito forte no Brasil, só o Lula conseguia. Porque ele tem sim um carisma, ele tem uma articulação política, ele tem um dom nato, realmente ele é de fato isso. Só que já tiraram uma vez o PT do poder, o Alckmin já foi contra, e agora é amiguinho. Tudo bem. Então, por isso que eu digo, o pessoal de direita está completamente alienado a muitas coisas, a esses golpes, essas artimanhas, acreditando que, não acreditando, mas entendendo de forma errada que uma possível revolução acontecesse no Brasil e uma possível intervenção acontecesse no Brasil. E a esquerda está completamente enganada e iludida, entendendo que agora, nossa, vai dar tudo certo porque o Lula está no poder. Ledo engano de ambos. Isso gera certas frustrações. Gerou em mim, inclusive, tá? Mas eu gerei em mim não saber disso, gerei em mim de ver as pessoas, a atitude das pessoas diante disso tudo. Eu vou entrar em mais detalhes aqui para que você entenda melhor, tá? Vamos seguir adiante aqui, passar esse primeiro slide. Bom, aqui uma foto, não é uma crítica, mas é uma foto que muita gente da direita vai entender o que eu estou falando. Por quê? Qual que é a ideia da direita? Nós vamos para a frente dos quartéis, vamos fazer protestos em todo o país de forma massificada, fazer acampamentos, etc. e tal. E as Forças Armadas estão do nosso lado e vão agir. Tá, poderia acontecer mesmo. Se a gente pensar que houve uma omissão das Forças Armadas, é uma ideia um pouco errada. Vamos usar um pouquinho de bom senso aqui. Quando você tem que fazer um determinado trabalho, você tem um chefe que te paga, um cliente que te paga por um serviço, se você não fizer aquele serviço, você é um insubordinado. E vem cá, pessoal, será que realmente, se você estivesse na pele dos soldados, dos capitães, dos tenentes, das Forças Armadas em geral, polícias também, muito embora você vendo muito bandido solto na rua, e a tendência é aumentar, inclusive, você fica indignado. Só que você está debaixo de uma forma de trabalho, de um poder constituído, de uma hierarquia. Se no seu trabalho dificilmente você falta para fazer um protesto, dificilmente você falta para fazer uma mobilização social, seja ela qual for, tá? Por que que o militar tem que fazer? Se insubordinar, está sujeito a ser preso, família, filhos, entende? É muito fácil falar, colocar a esperança sua no outro, para que o outro faça, mas você mesmo tem uma atitude de fazer.
ok? E eu falo assim, a atitude é de você realmente fazer acontecer. É possível, sim, haver revoluções e mudanças sociais importantes, desde que haja uma massa crítica que a faça. Deixa eu citar um exemplo prático aqui, tá? Pensa que você fosse uma pessoa negra, de cor, pele negra, nascida na África do Sul, nos anos 80, 1980, 81, por aí. Você não ia ter acesso, por lei, era a lei, tem que obedecer. Militar, civil, é lei. Não podia entrar em determinados lugares, porque havia uma separação, uma divisão entre pretos e brancos, ok? Cada um do seu lado. Só que as condições da maioria da população negra na África do Sul, à época, eram inferiores, claramente inferiores à população branca. Pergunta: como é que se conseguia manter esse status quo? Injusto, desonesto, errado, essa lei injusta. Segunda pergunta: como é que se conseguiu quebrar isso? Essa mudança social aconteceu? Tem várias razões, merece um livro, um documentário só para falar sobre o apartheid específico na África do Sul. Mas tiveram vários outros casos de que leis injustas, erradas, sociedades desonestas, corruptas, enfim, ruíram. Isso aconteceu nos Estados Unidos, Martin Luther King, Rosa Parks, por exemplo, na Índia, Mahatma Gandhi, enfim, tiveram alguns exemplos. No Brasil, a revolta da Chibata, olha que interessante. O que eu quero dizer com isso, gente? Há um limite entre você aceitar a injustiça, a desonestidade, a corrupção. A outra coisa de você acabar vendo toda aquela sua corrupção e desonestidade, afinal, o brasileiro é corrupto. Quando você critica, de repente, você de direita critica um esquerdista por ser corrupto, você está vendo a sua própria corrupção? Quando você de esquerda critica um cara de direita por ser fascista, você está vendo a sua própria ditadura? Como você impõe certas ideias ou não aceita, não tolera certas coisas? É interessante isso, porque é fácil criticar o outro e querer que o outro faça por você o que você mesmo tem que fazer, ok? Então vamos ter muito bom senso com os militares, em geral, e o trabalho deles não é exatamente esse. Porém, há um nível social, há um limite para a dor. Há um ponto de não retorno. Há um ponto em que as vias de fato acontecem na sociedade, ok? Isso é muito perigoso, porque você vê um sentimento de revolta, de dor de cotovelo, né, de se sentir traído por aquele em quem as pessoas depositaram a maior esperança, que eram as Forças Armadas, que têm de fato poder, não agiram, isso é perigoso para a sociedade, ok? A sociedade brasileira está dividida, polarizada. Esquerdistas não falam com direitistas e vice-versa. Um não bica com o outro. Água e óleo não se misturam. Isso é perigoso. E tem gente que está por detrás disso. E isso você não está vendo. Em vez de se fazer um diálogo com ambos os lados, você não vê. Eu mesmo simpatizando, estando fechado com o Bolsonaro, acampando e tal, falava com qualquer pessoa de esquerda. Claro, era difícil, porque tinha pessoas que realmente rejeitam. Mas os que estavam abertos, e tem gente aberta, de ambos os lados, você consegue dialogar. Consegue-se chegar num consenso comum de como resolver uma situação dessa maneira. O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para as pessoas? Ok? Geralmente aquele revolucionário esquerdista mais raiz, como, por exemplo, alguém na linha mais ou menos do PCO, e algumas outras linhas nesse sentido, eles são idealistas no sentido de querer uma sociedade mais justa, mais honesta, um país melhor para trabalhadores, né, uma condição de trabalho, etc. Tem essa ideia, ok? Mas por falta de opção, o que ele faz? Votando no Lula. Eis a questão, tá? Mas são pessoas que colocam a mão na massa, têm empresas, têm pequenos negócios, estão ali na luta, são empresários, mas não são ou não entendem que o capitalismo é a melhor solução para sair do mundo. E sim, programas e políticas de esquerda. E há pontos interessantes, porque você precisa, do ponto de vista de política pública,
fazer algo para compensar certas injustiças que aconteceram no passado. Por exemplo, a escravidão, que é um outro exemplo que a gente pode usar aqui. Como é que a escravidão no Brasil acabou? Infelizmente, não foi por uma questão popular, foi por outros interesses de elites que ela acabou. Senão ela duraria até hoje, ok? Bom, isso é, claro, é um resumo, tá, gente? Tem muito mais detalhes de, nossa, lá de Mahatma Gandhi, do apartheid na África do Sul, da revolta Chibata. É um livro para cada tema desse, né? Então, eu só estou resumindo para dizer que existem realmente momentos em que há um confronto, há um choque de realidade, e aquela realidade anterior e esse confronto que a gente vê, ele acontece porque é um momento de ruptura da sociedade. Então, quando você vê um militar fazendo isso e a sociedade, uma parte da sociedade, o criticando por isso, chega um ponto que não dá mais. Só que a gente tem que entender também que nesse mundo há forças e poderes realmente ruins que agem por detrás de tudo isso. A gente vai explicar um pouco melhor para você entender e não ser manipulado por isso, seja você de direita ou de esquerda, ok? Vamos seguir adiante, tá? Bom, derrota da direita é uma cara de tristeza, né? Sim e não. Sim, por quê? Porque, obviamente, essa ideia de que alguém fizesse algo por você, Forças Armadas, salvem o Brasil e tal, você delega o seu poder de atitude para outro. E, ao mesmo tempo, não foi uma derrota porque a direita ela está se estruturando, ok? Do ponto de vista político, social, ela está se estruturando, ok? Essas ideias, até esse sentido de energia mesmo, ele está se estruturando, coisa que a esquerda já é mais robusta, ela já é mais estruturada. Ela já tem um ideal, tem algumas diretrizes, um planejamento nesse sentido, ok? Mas não esqueça que é importante entender que ambos os lados têm poderes que atuam neles. E muitas vezes um lado que financia um, financia o outro. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá, tá bom? Mas assim, a direita ela tomou um verdadeiro tapa na cara e foi o que me deixou chocado não foi em ver o que acontecia. Eu também previ aquilo, mas foi ver a passividade, talvez a alienação das pessoas quanto a isso. Isso realmente me deixou chateado, tanto da esquerda que via de uma forma quanto da direita, porque eu acompanho, tenho contato com pessoas que eu vou explicar melhor nos demais slides. Vamos avançar, esse slide aqui é curto, vamos avançar. Aí a questão, né? Essa omissão, essa alienação das pessoas é o que mais me deixou chateado. Porque é o seguinte, se você pega uma pessoa com viés de esquerda, ele vai, nossa, comemorar, tá vendo, dando risada, eu sabia que não ia dar nada mesmo, vocês têm que ir preso, não sei o quê, sem saber o que está por detrás dessa agenda. Você pega uma pessoa de direita que espera que os outros fizessem, mas que não foi à luta, exceto quem foi no quartel, quem protestou, exceto aquele cara que é de esquerda que acredita no ideal, que corre atrás e faz, essas pessoas que põem a mão na massa, delas eu não estou falando, eu estou falando daqueles que se omitem, ou se alienam, ficam no sofá, sem fazer nada, esperando que o outro faça, delegando a sua responsabilidade para terceiros. É um ledo engano fazer isso, é um tremendo de um erro. Não se faz nenhum tipo de mudança social no WhatsApp, acreditando no outro. Você tem que correr atrás de fazer. Volta ao exemplo lá. Imagina você na África do Sul, em 1980. O que você podia fazer para mudar? Protestar, fazer greve, ir atrás, ir à luta. Entende? É fazer essa militância. Não é só meditar, orar, pedir, cantar. Também é bom, é fundamental, inclusive, que tenha isso. Mas não é só isso. Entende? Estudar livros, olha a teoria, como é bonito. Claro, tem a parte teórica, mas a prática é o fundamental. Você é o que você faz, como diz o Dr. Keck, a quem eu sigo muito. Realmente, você é o que você faz. Aprende, ok, teoriza, se interioriza, conscientiza e tudo, ok. Agora põe a mão na massa. Entendeu? Então, o tapa na cara que a esquerda, que a direita tomou agora foi justamente esse. E os tapas que a esquerda tomou foi por não perceber
o viés de controle de manipulação que está lá. Foi o que aconteceu lá atrás. Eu vi muitos israelistas tristes, chateados com o que havia visto e não entendeu ainda o que está por detrás, comemorou a vitória do Lula e tal, sem saber que quem vai realmente ficar é o Geraldo. Ele é o homem do poder, não é o Lula. Tá bom? Vamos seguir adiante, pessoal. Vamos seguir adiante aqui. Bom, falei aqui dos grupos, né, que é pessoas manipulando e tal. Aqui a gente vai seguir a tese. A trilogia fala também, mas quem melhor explica isso em detalhes, e eu sugiro realmente, eu vou deixar inclusive descrições de vídeos aqui para vocês verem, é o professor Luiz Antônio, do canal Checkmate Global. Ok? É uma pessoa que eu conheço pessoalmente, admiro muito o trabalho dele, respeito demais. E ele fala, gente, que é um jogo. Ele faz uma analogia com um jogo de xadrez, né, para você didaticamente explicar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ele fala que é uma espécie de um jogo. Então, é uma realidade que a gente vive que ela se assemelha a um jogo onde você tem um tabuleiro, que é o planeta Terra, e esse jogo ele vai ser encerrado. Ele precisa, inclusive, ser encerrado. Aí tem outros vídeos que eu explico sobre o padrão de frequência vibratório do planeta se elevando. Você pode medir isso pela ressonância Schumann e outras variáveis. Tem variáveis endógenas do planeta e exógenas fora do planeta que estão afetando a nossa realidade hoje, aqui que a gente vive. E essa realidade, ela está mudando. E ela vai dar um tapa na cara de muita gente. Muita gente. Muita gente. Ela vai se desfragmentar diante dos seus olhos. Foi o que a direita tomou agora, bem dado, e o que a esquerda daqui a pouco vai tomar, outra bem dada. Porque você coloca a sua esperança no outro, no seu Messias, no Jair Messias, nas Forças Armadas Messias, no Lula, no papai Lula Messias. Não é isso, tá errado. Tá errado. Depositar sua esperança em terceiros. Esperar que o outro faça o que você tem que fazer pela sua vida, ok? Esse jogo tem jogadores. Esses jogadores não são o Lula, nem o Jair, ou as Forças Armadas, enfim. Não é o Barack Obama, Vladimir Putin, Xi Jinping. Não, não é isso, não. Não são atores de Hollywood, não são jogadores de futebol, nada disso. Não são cientistas, nada disso. Esses jogadores são, vamos dizer assim, forças, isso é um assunto mais profundo, tá? Para não ter problema aqui no canal, são forças, seres que atuam de forma maior no planeta. E esses jogadores têm um lado e tem um outro lado. Você pode dizer luz e trevas. A grosso modo, para resumir, é isso, tá? O bem e o mal, anjos e demônios, tá? Você pode usar termos aí bíblicos, né, filosóficos para tentar explicar o que são essas forças que operam nesse planeta, ok? E essas forças se utilizam de seres humanos, que são peças, ok? Então o jogo ele tem peças. Bolsonaro, Lula, Geraldo, Vladimir Putin, Trudeau, etc. Ok? São peças, às vezes, mais importantes, como um chefe de Estado, são peças menos importantes, como eu, como você. São pequenas peças que podem ser usadas. Mas, não obstante, há sempre uma decisão da pessoa de ser usada, de se deixar ser usada, entrar em ressonância com essas forças, essas energias também, e atuarem na sociedade de forma prática. Daí eu volto àquela questão da omissão, da alienação. Se você se omite e fala, não, tudo bem, imagina, eu creio que o Lula vai fazer um bom governo. Você pode estar completamente alienado da realidade, entendeu? Ele é um santo homem, completamente sendo manipulado, ok? Sendo simplesmente bucha de canhão. É ao passo que o povo da direita também pode estar completamente alienado e enganado. Entendendo que o Messias, Jair, Pará, ele é tal. Não é isso, não. Ele é uma peça um pouco mais importante que você. Como o Lula, é uma peça um pouco mais importante que você, que me assiste aqui.
entendeu? Mas é uma peça. Pode ser removida, descartada em um determinado momento, quando for conveniente para eles. Ok? Importante entender isso. E o jogo ele tem jogadas. Então a jogada qual que é? Coloca, tira qual que é a estratégia? Tirar esse viés de direita, esse viés conservador, esse viés bolsonarista, o nome que você queira dar para isso, tire esses caras do poder. Como? Corrompendo as urnas, houve, mas com quem? O Geraldo? Puxa, ele é o ideal, mas não. O Lula, ele tem carisma, tem sim ainda. Ele é um homem inteligente, ele tem uma inteligência para lidar com isso, uma articulação política. Ele tem, sem dúvida, tem um dom para isso. Não há dúvida disso, tá? E ele é inteligente também. Coloca ele. Porque ele já tem histórico também político, né? Já foi presidente, sabe articular, sabe colocar. E aí me desculpem a crítica aos petistas, mas essa máfia, essa, esse crime organizado mesmo no poder, e de fato isso é, tá? Ele sabe fazer isso, mas o homem é o Geraldo, não ele. Porque isso vai ficar evidente para a esquerda daqui a pouco, né? Alguns meses, aí talvez um ano, dois. Calma, tá bom? Isso faz parte da jogada. Assim como o Biden lá nos Estados Unidos com o Trump, eram peças. No caso, o Biden entrou, né? E esses grupos atuam. Você tem um grupo chamado dominadores globais e a chamada resistência. Ok? Um joga contra o outro, querendo com estratégias, né? Estratégias muito avançadas de um grau de profundidade muito grande que não cabe aqui, não cabe nem num livro, isso cabe em alguns livros para entender esse tipo de assunto, tá? Mas existe. O chamado Deep State, né? O estado profundo, existe. O governo secreto, o governo oculto, existe. Aí existem poderes, existem sociedades, existem grupos que manipulam a realidade física, né, material, energética e de pensamentos. Só que a pessoa, o ser humano, seja que está lá no poder ou que está aqui entre nós, tem a, ou deveria ter, né, a possibilidade de escolha. Você é manipulado para escolher algumas coisas, é sim, pela mídia, por exemplo, tá? E por ideias e ideais, ideologias, sim. Mas você tem a liberdade de escolha de dizer não, não quero, vou fazer diferente, vou correr atrás, vou lutar, entendeu? Pela sua própria vida ou por algum ideal que você acredita. E os omissos, seja você de direita ou de esquerda, os omissos, como diz lá no Apocalipse, né, a pessoa que é isentona, não, veja bem, não é bem assim, os mornos, né, serão vomitados. Então, ou você é quente ou você é frio, mas não seja morno, não seja acomodado. Não está tudo bem, não está tudo bem, entende? A coisa vai piorar. Você que é de esquerda não percebeu que o Brasil vai virar, você vai ver virar. Você que é de direita e não correu a luta e foi atrás e fez sua parte, você vai ver o que vai acontecer. Você que é militar e tomou uma atitude de. Você vai ver por obedecer e fazer o que tem que ser feito. Com todo respeito, é um profissional, como qualquer outro, que tem que cumprir ordens. Ok, mas até que ponto? Até que ponto, lá na revolta da Chibata, você deveria respeitar a hierarquia e cumprir ordens? Até que ponto? Há um limite. Isso pode estar ruindo. Essa realidade pode estar sendo desfeita. Ok? Vamos seguir adiante. Então, lembra do novo normal? Olha só que interessante, tá? O que que a gente está vendo? Aí, respondendo as perguntas do pessoal, fala, o que que eu vou ver para frente, tá? É isso. 2020. Não questione o fique em casa. Fique em casa. Ah, mas é quebrar a economia, tal. A economia a gente vê depois. Fique em casa, você vai morrer. Não, mas pô, não é por aí, calma, peraí. Não, 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 fique em casa. Calma. Chegou em 2021, tchum, não questione. Não questione, imagina, é a ciência se defendeu tanto, e falou tanto, não, a ciência, porque é bom, porque é uma coisa legal, que graças a Deus, como eu vi gente de igreja agradecendo por uma coisa que ele nem sequer tem noção do que é. Esquerdista no geral também, né? Ah, não, nossa, inclusive atrasou, é um genocídio porque não fez o que deveria fazer. Você não tem nem noção do que é isso, ok? Muito embora o pressuposto
do que é realmente essa invenção maravilhosa para a humanidade, sem dúvida é boa, tá? Sem dúvida. Mas o pressuposto está errado de entender que essa atual forma de tratamento deveria ser, mas não é. É uma outra coisa. E não o que se propõe a ser, ok? Então, a época de Oswaldo Cruz era, mas hoje em dia não é, com certeza. E muitos estudos científicos mais profundos que, obviamente, não dá para colocar aqui, porque o tempo não permite, porque a plataforma derruba, tá? Que provam isso. Tá bom, gente? Sinto muito dizer, mas é verdade. 2022. Qual foi o problema? As urnas. Não questione as urnas. Imagina, o processo é legal, foi eleito e tal. Sim, gente, houve fraude. Se você ainda não acredita, sim, houve fraude. Tá? Fraudaram, tem muitas evidências, tem dados estatísticos. Quem é engenheiro de software sabe que pode ser manipulado o software, o código-fonte, né, de cada, tanto de quando entra, quando sai a informação, input, output, né, enfim. Tem várias evidências. Gente que voltou no exterior e tem um comprovante não aparece, não se pesquisa. Tem várias evidências, gente, várias, tá? Infelizmente, sim, foi fraudado. Tá? E por isso que requeria mais das pessoas que sentiram com a dor de cotovelo, do roubo, eu fui ultrajado de fazer a revolução acontecer, a mudança social acontecer. Então, quer dizer, significa o quê? Que esse limite social não foi atingido ainda. Senão o Brasil, se ele tivesse de fato despertado, a direita de fato tivesse entendendo o que aconteceu, a gente conseguia revolucionar isso. Inclusive ajudar o pessoal de esquerda. Você que tem um viés esquerdista, ajudar isso. Para mostrar, a gente tá aqui, ó. Putz, mas eu não via, então, não via. Porque você tava, entende? Com alguma coisa que não conseguia ver. Assim como a direita não vê muitas coisas ainda, muitas coisas. Infelizmente não está desperta o suficiente para isso, né? E o pessoal da esquerda da mesma forma. Mesmo canais e pessoas que pesquisam geopolítica, tem gente muito boa lá, o Portal 347, tem gente muito bacana ali, tá? O Instituto Liberta, tem, mas ainda assim, gente, tá cego por várias coisas, ok? Recomendo esses canais de esquerda que eu vi, tá? O PCO também, tem gente boa aí, né? Gente inteligente, gente culta, gente bem de vida, assim, família, tá? Tem, eu sei que tem, eu converso com as pessoas, eu vejo, mas tem esse problema aí, como está obnubilada, né? A coisa não enxerga direito. Ou enxerga até a página 2. Da página 3 em diante, não, 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 não. Aí, entendeu? 2023, o que que a gente vai ver? Não questione o governo. É fato. E essa revolução colorida, ou esse acontecimento agora do final de semana, é isso. Se todo o povo de fato sumisse, de fato parasse o país, trancasse todas as rodovias, enfim, fizesse atitudes pacíficas, sem quebradeira, tá? Isso realmente é condenável. E houve infiltrados, houve sim, muito embora a direita também não é santa e também quebrou alguma coisa, tá? Mas, enfim, se todos fizessem pelo país inteiro uma mobilização tal, como o Gandhi fez na Índia, Paquistão, muda, gente. Ah, muda. Se realmente a maioria do país fizer, muda. Não tem como, tá? Só que o pessoal ficou em casa, ficou no sofá, isso não vai dar em nada. Não, já foi. O viúva do Messias. Não, estou conformado. Então, tudo bem. Você vai pagar o preço disso lá na frente. Assim como o esquerdista que comemorou, tá, se ferrou, também vai pagar o preço lá na frente. Porque o que está para vir aí não é brincadeira. E o que está para vir? Vão ter mais leis rígidas de controle social, de mídias, redes sociais. Você vai ter um problema mais sério de regulamentação financeira, inclusive, de bancos. Quando vier o crash financeiro, o reset, você não vai conseguir, muito provavelmente, sacar dinheiro como você saca hoje, ou transferir dinheiro como você transfere hoje. Vão ter limites para isso, muito mais rígidos, ok? Deve haver um desabastecimento no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, ok? De vários tipos de produtos. O Brasil ainda é abençoado na parte agrícola, né? Então a gente sofre menos nessa parte agropecuária, agrícola, né? Mas o resto do mundo não, tá?
Você deve ver ainda a inflação, a impressão de dinheiro, você deve ter um viés que o Estado é forte, e a ideia da esquerda é essa, é fortalecer o Estado, e a ideia dos grupos de controle que estão acima. Por isso que a esquerda foi colocada no poder, para que o Estado controlasse mais ainda as pessoas aqui embaixo, ok? Então a cúpula domina aqui, controla pelo Estado as pessoas mais aqui embaixo. Então você não vai conseguir ter um benefício social se não fizer determinada coisinha aí, ok? Aqui, ó, que na Bíblia é entendido como a marca da besta. Isso deve realmente ser implementado, tá? A ideia é essa. E daí não é à toa que houver em 2021 o negocinho lá, tá? E não conteste, tá? Proibido, é uma ditadura. Você deve ver tudo isso acontecendo. Perseguição, sim, inclusive a religiosos, cristãos, judeus, muçulmanos. Quem se opor ao regime vai sofrer perseguição, inclusive esquerdista, hein? Não se iluda. Se você é de esquerda e criticar o governo, você também vai tomar. Ah, vai. Entende? É isso que eles querem implementar. E é toda uma agenda, a Agenda 2030 da ONU, que parece muito bom e tal, mas as pessoas esquecem. Assim como o negocinho lá, o soro mágico, o pressuposto é bom. Poxa, quem não quer lutar pelo meio ambiente, como a Agenda 2030 fala, né? Reduzir a desigualdade, etc. Quem não entende que o soro, poxa, imagina, é bom. Sim, foi criado para isso, né? Deveria ser. Mas aí, como aponta a tecnologia com muita sabedoria, Dr. Kepp, há uma patologia social, há uma doença enraizada na alma das pessoas, uma inveja, uma arrogância, uma teomania, um desejo de ser Deus, que, que quem está no poder quer ter mais poder, mais controle, mais domínio. Okay? E os vieses de governo de esquerda tendem a favorecer esse lado do jogador, lá da mão, no mundo inteiro. E o Brasil estava fora disso. E que o Brasil tinha que entrar nisso no plano deles. Então, essa batalha da direita, sim, ela perdeu nesse sentido, ok? Mas a guerra não. Calma. Okay? Assim como a direita ganhou uma suposta batalha, mas a guerra não. E tem mais coisa. Vamos seguir adiante. Então, aí tem uma cena do filme, né, do Matrix. E tem mais isso que eu especifico melhor isso, tá? É o fim dessa ilusão, o fim da Matrix, esse fim dessa realidade. Ela vai se esfarelar diante dos seus olhos. O que você acredita? Religiosamente, culturalmente, ideologicamente, politicamente, economicamente, em termos de saúde. Gente, tudo, tudo vai ser contestado. Toda essa realidade vai começar a se desfazer. A esquerda tomou um belo de um soco na cara, muito bem dado, mas muito bem dado, entendeu? Tem muita gente desesperada, previsível. A realidade vai se desfazer. Daqui a pouco a esquerda tomou antes, vai tomar outro, porque não é o Lula. Muito bem dado. A esquerda vai começar a pensar, não, mas espera aí, eu estava comemorando, soltando rojão aqui de alegria, porque tiramos um fascista do poder, né? E agora tá vindo outra pessoa que... Como é que é isso, cara? Espera aí. As pessoas vão ficar sem entender as coisas. Peraí, mas eu tomei o negócio e agora tem morte acontecendo. Tá, tem coisa vindo aí, muito séria, em todas as áreas da vida da gente. Essa realidade ela vai se desfazer. E aí tem aspectos exoplanetários, né, que afetam o sistema de todo esse quadrante da galáxia, que afetam o sistema solar, e há várias evidências físicas disso, em todos os planetas, incluindo a Terra. Na Terra, a gente vê mais isso pelo número de vulcões e número de terremotos, tá? É o que a gente consegue ver, assim, no primeiro momento. Mas tem outras coisas mais acontecendo no planeta, tá? Questão de clima, de frio, calor demais, por aí, tá? Não é o aquecimento global, tá bom, gente? Isso aí é outra mentira, cabe um outro livro, enfim, tá bom? Mas o fato é que é o fim da ilusão, gente. Vai ruir diante dos seus olhos. E em que você deposita a sua confiança? É no Lula? São nas Forças Armadas? Será que o que você procura está dentro? Vamos seguir adiante. A salvação está onde? Está dentro.
Claro que você não vai ficar o dia inteiro meditando, fazendo no alto da montanha, não é essa a ideia, mas ele ilustra essa prática que você tem que ter para dentro, dentro de si, no seu interior, consigo próprio. Por quê? É aqui, nesse estado neutro, de enxergar a realidade, de lidar com tudo isso que está acontecendo diante dos seus olhos, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, quer você tenha lido ou não, isso vai acontecer, já está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Ah, mas eu não acredito porque o papai Lula não importa. Ah, mas eu sei que as Forças Armadas, meu, e vai acontecer, cara. E aí tem todo, aqui tem um outro símbolo, tá? Eu vou deixar o link também do canal, muito bacana, falando dos chakras, né? Você tem que alinhar suas energias, sim, você tem que estar alinhado nessa frequência de vibração mais alta, para você entrar em ressonância com essa luz imensa que está chegando no planeta Terra, nessa galáxia que a gente vive. Você tem que elevar o seu padrão de frequência. Não importa o seu viés político, tá? Você tem que elevar o seu padrão de frequência. Tem que ter ética, tem que ter amor, tem que ter virtude, tá? Senão não adianta, você não vai entender o que está acontecendo e não vai fazer parte dessa nova realidade, ok? Aqui é uma analogia com a pirâmide de Maslow também, né? Que ele mostra as necessidades mais básicas da pessoa e as necessidades, ou realizações mais altas da pessoa, quer dizer, o seu nível de vibração energética muda com isso. Infelizmente, a esquerda tem um viés de nivelar por baixo. A Venezuela é o exemplo mais clássico que você pode imaginar. Tudo que aconteceu na Venezuela, pelo menos a nível material, né, ele aconteceu porque existem níveis energéticos, psíquicos, espirituais por detrás, que refletiram na sociedade venezuelana, no país Venezuela, né? Então, o que é? Quer dizer, você fica nas necessidades mais básicas, você depende do Estado para tudo. Privatizou uma série de empresas, fez políticas econômicas erradas, leis injustas, uma série de coisas. Até chegou um ponto de inflexão, o país faliu. As pessoas, mais de 6 mil, gente, 6 milhões de uma população de 22, 23 milhões de habitantes, 6 milhões foram embora da Venezuela. Só no Brasil tem, acho que 900 mil venezuelanos, quase 1 milhão. Eu nunca conheci um venezuelano que queira voltar, fale bem. Não, não dá, não tem como. O pessoal, quando tem bom senso e pensa, fala, gente, não dá, eu não vou viver aqui, entende? Não vou viver. Eu conheci, inclusive, pessoas de esquerda que saíram da Venezuela, porque viram que não dá, não tem condição de viver aqui. Eu fui embora, eu para o Brasil. Então, tá, por quê? Você fica na parte mais baixa, nas necessidades mais básicas, no primeiro degrau ali de você ter condições fisiológicas mínimas de comer quando tem, né? Porque no caso da Venezuela é passar fome mesmo, literalmente. E você tem a nível mais básico do seu chakra energético. E é esse o problema cultural também, que muita gente da direita que se diz, nossa, tal, mas no fundo o que quer é uma bela de uma noite no motel com a moça que estava lá, entende? Ou quer, na verdade, tomar uma e ficar de boa, curtir, entendeu? E o cara é de direita, não, eu sou conservador. Conservador como? Você está numa energia tão baixa assim, uma frequência vibracional tão rasa, entende? Então é preciso aumentar o nível de frequência, mudar o seu mindset, como é chamado, é bonito esse termo, né? Tá bom? Esse é o viés para você entender essa queda da matriz que a gente está vivendo e esse novo padrão de frequência que o mundo está entrando. Ah, quer você acredite ou não, tá bom? Volto a repetir, ok? Você precisa elevar o seu padrão de frequência, entrar em contato consigo próprio e se elevar. E ter um estado neutro em relação a tudo que a gente está vendo. Porque se você não tiver esse estado neutro, você vai tomar muita porrada, muita porrada. E talvez você não esteja preparado para esse tanto de porrada, ok? Por isso não significa omissão, tá? Não se omita da sua responsabilidade de atuar na sociedade. Você tem que fazer a sua parte, ok? Siga aqui adiante, tá? Essa é uma foto. A ciência, né, a física, tá, ela estuda o chamado formato toroidal, a torus, né? Se você pegar um ímã, você vai perceber que as linhas, né, dos campos de indução do ímã, elas formam esse formato aqui toroidal.
norte e sul. Então a energia ela, ela circula, vamos chamar assim, conforme a sua captação. Você capta isso de Deus, do ambiente, do universo, a energia essencial escalar que existe. Tá? Nikola Tesla já falou isso. O Dr. Kepler aprofundou com bastante propriedade nisso, tanto é que tem um motor lá muito interessante. Disso, dessa energia essencial, que é livre, ele existe, é só captar, é isso que você sente quando você ora, é assim que milagres acontecem, dessa energia que existe. E a gente capta isso pelo chakra aqui em cima. Você capta e ela harmoniza todo o seu corpo. Então, ele é um fluxo de energia que vai pelo seu corpo. Você entra em ressonância com o planeta Terra. Quando você entra em ressonância com o planeta Terra, é uma energia boa, porque vem de Deus. Portanto, seus hábitos, as músicas que você ouve, seus costumes, as suas ideias, os seus pensamentos, enfim, você se torna uma pessoa boa, virtuosa, amorosa, cortês, justa. Você não aceita a corrupção, você não tem inveja, ou não quer ter inveja mais, você, enfim, é uma pessoa aberta a tudo isso. Não importa, mas eu sou de esquerda ou de direita, não importa nesse sentido, desde que você tenha toda essa conscientização. E, naturalmente, os vieses errados de direita, os vieses errados de esquerda, serão, querendo você ou não, alterados de acordo com o padrão de frequência. Por quê? Eu volto àquela questão. Há um ponto que a dor se torna tão insuportável que há alguma revolução. Como é que a revolução da Chibata aconteceu? Por que que ela aconteceu? Como é que Mahatma Gandhi fez o que fez? De alegre, ele falou, vamos fazer uma revolução, vamos dar independência para a Índia e para o Paquistão. Na verdade, era só a Índia lá, né? Depois se dividiram lá, o briga e tal. O apartheid, o Martin Luther King, era lei, gente, você tinha que obedecer, não pode entrar negro aqui, vai lá. Mas como, é injusto? Não, não, é lei, obedeça. Como assim? Obedecer é uma lei injusta? Entende que o padrão de frequência do planeta vem mudando? Entende que você tem que estar nesse padrão de frequência, ou você será, porque isso é uma lei cósmica, é uma lei universal, não tem o que fazer aqui. Você vai entrar nessa lei, quer queira ou não. O planeta está mudando, essa lei, essa frequência do planeta está mudando. Ou você se sintoniza com ela, ou, meu amigo, tchau, benção. Você vai ser removido do planeta Terra, tá bom? Cedo ou tarde. E essas imagens são só para ilustrar como é que a energia flui na gente, tá? A gente capta ela, o coração aqui é o centro, vai, dessa energia toda que a gente sente, e ela nesse formato toroidal que funciona, tá? Quanto mais você capta essa energia, mais você produz na sociedade. Mais você é um trabalhador honesto, bom, etc e tal. Portanto, roubar, o que que você faz? Você deturpa isso. Corromper, o que que você faz? Você deturpa isso, essa energia. Você capta menos, você adoece, você morre. E, portanto, toda ideologia que tiver com algum viés de roubo, de corrupção, de quadrilha, vai dar errado. E é por isso que a forma de atuação desses poderes que colocaram à esquerda não vão dar certo. Porque o padrão de frequência do planeta muda, isso não vai ser mais permitido, não vai ser conseguir mais fazer isso, ele naturalmente vai esfarelar na mão. E é por isso que quem é de esquerda tem que acordar para essa realidade. Porque ele vai esfarelar diante dos seus olhos. Sinto muito. Assim como a direita, entendendo que as Forças Armadas vão agir. Não, a sua fé está dentro. Esse é o principal erro da direita. Está dentro. Você tem que atuar, tem que fazer, tem que atuar na sociedade, todos têm. Mas está dentro. Dentro da gente. Ok? Isso é muito, muito, muito importante. Ok? Qualquer ativo financeiro que a gente vai investir, tem que primeiro pensar no ativo intangível. Um termo bonito, né? Ativos intangíveis. Aqui dentro, ó, primeiro. Certo? Bem claro isso, tá bom? Bom, como e aonde investir, né? Aí a confiança, aí eu vou falar um pouquinho do meu serviço, do meu trabalho. Sim, existem alguns ativos que você deve ter em carteira, dado todo esse cenário de período. Quando o cliente passa comigo para investimentos, né, eu tenho dois serviços, eu apresento todo um relatório, um documento, uma análise feita mostrando o que comprar, aonde investir. Eu tenho dois parceiros, já vou mostrar aqui como fazer esse tipo de alocação de ativos financeiros, sempre se lembrando do que eu acabei de falar, desses ativos intangíveis dentro. Primeiro, foque em você. E aí os demais, né?
Buscai o reino de Deus e sua justiça e tal, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso vem, flui, porque é energia. É Taurus, né? Energia gira e acontece, gente, é natural. É lei da atração. Tem um vídeo meu que eu falo disso. Acontece, é natural, tá? Não tem como dar errado. É certeza matemática que isso acontece, tá bom? Porque é física, é ressonância, frequência. Se é sintonia de rádio. Se mudou de rádio, você muda a estação. Ah, mas eu não acredito. O problema é seu. Funciona, vai fazer o quê? Bom, aqui a gente tem uma. Falando um pouquinho, né? Então, a gente tem a Fiduc, que é um parceiraço nosso aqui. Ela faz planejamento financeiro, tem fundos próprios, né? Gestão com a Rio Bravo, que é o gestor por trás aqui, uma gestora renomada de mercado. E tem a Monte Capital, que é uma intermediária de corretoras. Aí o cliente tem dinheiro na corretora, e pela Monte Capital a gente faz a gestão desses ativos. Então, você pode escolher ou a Fiduc, ou a Monte Capital, ou ambas, tá? Ter as duas juntas e ter aí diversos ativos investidos em fundos de investimento, debentures, enfim, produtos de renda fixa, renda variável, investimento no exterior, por esses parceiros. E é importante a gente entender que, falando dessa desconstrução da realidade, o sistema financeiro vai mudar. Portanto, já te digo, não invista todo o seu dinheiro comigo no mercado financeiro. Invista uma parte. Quanto? Tenho que sentar com você e ver. Pode ser 90%, pode ser 10% do seu patrimônio no mercado financeiro. Invista comigo, tá? Mas não coloque todo o seu dinheiro no sistema financeiro, no mercado financeiro, porque ele vai se desfazer. Ele vai mudar. O sistema quântico lá que o pessoal fala, tá? É tipo isso, vai mudar, a coisa vai ser diferente, tá bom? E o que você vai ver, mesmo um perfil conservador, isso aqui é um cálculo que a gente faz, tá? Uma estimativa do que aconteceu de fato, tá? A gente tem aqui a rentabilidade do CDI, que é essa curvinha mais escura, né? Que você está vendo, o benchmark monetário, você vê aqueles pontinhos ali. E você tem essa curva verde, que está acima lá, com essa vala. O que isso mostra? Que mesmo, e aqui foi no Covid, tá? Lá em 2020, março, abril, houve uma queda, mesmo para renda fixa, mesmo para quem tinha um perfil conservador, bem ali, feijãozinho com arroz, sem correr risco e tal. Você viu uma queda do seu patrimônio, da sua carteira, depois uma subida, ok? Claro que essa subida foi artificial porque houve muita injeção de dinheiro. E é por isso que a próxima crise vai ser terrível. Vai ser um buraco mais fundo que esse, mais longo que esse. Porém, as crises vêm, e as crises duram, e as crises passam, ok? Só que vai ter uma mudança mais lá na frente. Mas certamente ela vai vir, vai fazer um caos tremendo, você não vai conseguir sacar dinheiro de banco, você não vai conseguir comprar remédio na farmácia, vai ser complicado no mundo inteiro, tá? Não é só aqui, é no mundo inteiro. E quem estiver preparado vai passar por isso. Quem não tiver vai ficar sujeito de um salvador que venha, que volte, que Papai Lula, que Jesus, que Bolsonaro, que as Forças Armadas, que o Estado me ajude, que o benefício social, que o Bolsa Família. Fica ao seu critério, amigo. É uma questão de escolha. A sua missão certamente vai ter o seu preço. Seja você entendendo a esquerda ou entendendo a direita. Ok? Não somita do que está para acontecer no Brasil e no mundo. Se prepare, se planeje, me contate, fala comigo, a gente marca uma consulta, tá? Para investimentos. Se você tem dívidas, deixa eu passar aqui para você entender. A gente então aqui tem dois serviços, tá? Para investidores, que aí você tem que ter a disciplina no investimento, o gerenciamento de risco dos ativos ali e a diversificação dos ativos. A conclusão natural é que você tem no centro a prosperidade, a riqueza, a abundância, tudo isso, tá? Para quem está na pegada de dívidas, e puxa, cara, tô com dívida, o que que eu faço? Como é que eu faço? E aí, o que que eu negocio? Como eu negocio? Taxa de juros? Você primeiro precisa entender o comportamento que te levou a isso, que tem questões anteriores psicológicas profundas, tá? Você precisa se interiorizar, você precisa ter essa gratidão com a criação, com o eterno, com o todo-poderoso, e, obviamente, aceitar esse bem na sua vida. Bem financeiro, bem em geral que Deus te dá.
a vida, a saúde, tá? Então, entendendo, inclusive, os seus erros que você tem que perceber isso, se conscientizar. E o que que você tem depois? A prosperidade, a riqueza, a abundância, tá? A gente, inclusive, tem um tratamento de choque, tá? Tinha um mês aí, 4 sessões, cada semana uma sessão, que você realmente muda, entende, faz o orçamento e percebe essa realidade de forma bem clara, tá? Claro que depende do seu esforço, você não pode ser omisso e dá trabalho, ok? Para o investidor é mais fácil, porque é só alocar o dinheiro, a gente faz o trabalho aí, mais simples, né? O próprio gestor cuida disso. Mas para o devedor, ele tem esse passo antes para mudar. Uma vez que ele mudou aquilo, a prosperidade vem e é só alegria, como se fala, né? Eu vou passar aqui. E bom, gente, deixo meus contatos aqui à disposição. Quem quiser, é só me procurar. Manda o WhatsApp para mim. Ou então procura pelo site, as redes sociais, aí Telegram. Eu sempre posto vídeos de outros canais, inclusive no Telegram, tá? Explicando diversos temas, desde energia, dinheiro, principalmente focado em dinheiro, na economia, prosperidade, história, esse tipo de assunto, tá? Tem o Instagram para notícias mais rápidas, né? E o próprio site tem já um conteúdo muito legal também que vai te ajudar, tá bom? No mais, eu agradeço, espero ter te ajudado. Se prepara, a tendência é sim piorar um pouco, para quem, tanto quem é de esquerda quanto quem é de direita, tá? É uma coisa mundial, não é só do Brasil. Entre em contato consigo, com Deus, se prepare, tá? A gente vai passar por isso tudo e eleve sua frequência ao Todo-Poderoso. E que assim seja, gente. Até mais. Oração.